É, hora do Monal. Ela era uma caçadora de rank S e precisava derrotar o Rei Demônio, seu antigo melhor amigo. Quando ela finalmente consegue salvar o mundo, ela acaba morrendo no final. Mas de repente, ela ganha uma última recompensa, indo parar em outro mundo como uma princesa bebê, e para sua surpresa, ela encontra sua antiga família lá. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é A Pequena Princesa Classe S é forte demais, e espero que aproveitem. A história começa em um duelo, com o mundo que a garota conhecia destruído. Ela estava de frente para o homem com armas em mãos, e restavam apenas eles dois no mundo em ruínas. O homem mascarado olhava para a garota, que tinha recebido a missão de salvar o mundo matando a encarnação da destruição, com um nível de dificuldade extremo. Mas agora, a garota se perguntava se tinha algum sentido salvar um mundo onde todos estavam mortos. Mas tinha um motivo pelo qual ela ainda tinha que acabar com esse homem. A garota gritou de raiva, lembrando que ele era a razão para toda a sua família ter morrido. Ela avançou para atacar, determinada a destruí-lo. Então, ela conseguiu empalar o Rei Demônio com sua espada, e a máscara caiu do rosto dele, e ela reconheceu o Rei Demônio como seu antigo companheiro. Ela lembrou do rapaz, dizendo para ela confiar nele e esperar. O Rei Demônio tentou tirar a espada de seu peito enquanto o sangue escorria de sua boca. A garota olhou determinada para o rosto daquele que tinha matado seu irmão, o último membro de sua família. O Rei Demônio tentou dizer algo, mas a garota já tinha erguido sua espada para atacar de novo, mandando ele calar a boca porque ela não se importava com o que ele tinha a dizer. Depois disso ela finalmente matou o Rei Demônio, e ela viu uma janela de sistema informando que sua missão estava completa. O sistema informou que os portões ao redor do mundo estavam sendo destruídos, e a garota poderia receber uma recompensa por completar a missão. Então Sona caiu no chão exausta. A garota pediu ao sistema para mostrar seu status, mas o sistema apresentou um erro. A garota repetiu e pediu de novo para verificar seu status, então as informações de status começaram a aparecer, e seu nome era Sona, uma caçadora de rank S. Ela pediu ao sistema para mostrar sua condição, e descobriu que ela tinha uma ruptura muscular, sangramento interno e falência múltipla de órgãos em progresso. Isso indicava que a recuperação independente era impossível, e sua vitalidade continuava a cair. A garota desistiu, já que não tinha mais desejo de continuar vivendo nesse mundo. O sistema lembrou a Sona de pegar sua recompensa por completar a missão. A garota tirou uma foto de sua mãe, seu pai e seu irmão de sua jaqueta, mas depois chorou feliz, já que certamente poderia encontrá-los no céu. O sistema não parava de enviar um alerta para que a garota pegasse a recompensa, e Sona não aguentava mais, então concordou em receber a recompensa. Ela pediu ao sistema para mostrar o que ele queria entregar a uma pessoa moribundo, então pressionou o botão para receber, esperando que não fosse algo estranho. De repente, a janela do sistema começou a dar erro, mas a garota já não tinha mais força ou sinais vitais. Depois disso, ela desabou no chão. Antes que Sona percebesse, o sistema avisa que ela tinha recebido a recompensa. Então o sistema começou a fazer um upload de consciência, enquanto Sona não entendia por que ainda estava vendo a janela se já estava morta. O sistema informou a garota que a recompensa era desbloquear a segunda etapa do circuito mágico, e como uma recompensa adicional por completar a missão de rank S, todas as habilidades de sua vida passada foram mantidas. A garota não entendia o que estava acontecendo ou o que ele estava falando quando dizia vida passada. Mas o sistema continuava notificando que a recompensa adicional aumentava o circuito mágico em um nível, e de repente, o upload de consciência foi completado, e a garota renasceu no corpo de um bebê. Sona começou a perceber onde estava, descobrindo que estava no corpo de um bebê, examinando seus frágeis dedinhos e pés. Ela estava feliz por ter renascido, mas não esperava que ficasse tão pequena, e seu corpo era realmente muito fraco. A garota lembrou que era a única pessoa que tinha sobrevivido, então ela pensou que estava sozinha agora, e perguntou ao sistema o que ela podia fazer em um corpo tão pequeno quando o mundo está destruído, mas o sistema se manteve em silêncio. Sona ficou irritada e pediu para o sistema lhe dar um corpo adulto, mas de repente ela começou a olhar tudo ao seu redor, e notou que aparentemente não tinha nenhuma destruição ao redor como na sua vida passada. Ela não entendia como o prédio e o interior podiam estar em ordem, e ela até tentou dizer algo, mas ela ainda não conseguia falar direito. A garota percebeu que deveria ter alguém cuidando daquele lugar, então ela começou a chorar alto para ver quem viria até ela, mas ninguém apareceu. A garota percebeu que não podia falar normalmente, todas as suas palavras eram como gritos, quando de repente, as portas do quarto se abriram, e uma garota entrou no quarto informando a princesa de que ela tinha chegado. Sona se alegrou, e realmente era impossível que não houvesse ninguém ali, notando como estava vendo uma pessoa viva pela primeira vez em anos. A garota se aproximou da criança e começou a lhe dar atenção. A garota pegou o bebê em seus braços e perguntou se ela estava preocupada porque era o dia da cerimônia de nomeação, mas Sona não entendeu o que a garota quis dizer. Ela informou que já era hora de se mudar, mas Sona se perguntava se a mulher tinha lhe chamado de princesa. Enquanto isso, as pessoas estavam aglomeradas no salão à espera de algo. Sona se perguntou o que a garota quis dizer,
e de repente lembrou das princesas que tinha lido em sua vida passada. Ela ficou feliz por ter renascido como uma, achando isso realmente incrível. As pessoas estavam discutindo rumores de que a princesa era burra, e como seu tamanho não parece aumentar, então se continuasse assim ela seria destituída de seu título de princesa. As pessoas apontaram que se ela também não conseguisse fazer a Pedra do Sol brilhar, haveria problemas. Sona estava irritada, e não entendia como eles ousavam dizer essas coisas na presença da princesa, mas antes de tudo, a garota não entendia como eles podiam dizer algo assim sobre uma criança. Então, sua babá pediu à princesa para estender a mão para a frente, e Sona não percebeu o que estava prestes a acontecer. A mulher explicou que essa pedra reagiria à sua magia, e garantiu que não tinha por que se preocupar porque o brilho seria pequeno. Sona esticou os dedos, e percebeu que a pedra deveria brilhar em resposta à sua magia. A garota se sintonizou e estendeu a mão para a pedra, que de repente subiu no ar e começou a brilhar. Mas o brilho não era pequeno, e na verdade era parecido com a luz do sol. Sona ainda não entendia como algo assim era possível, como uma pedra poderia brilhar daquela maneira. Disseram que a Pedra do Sol brilha de acordo com a força da magia, o que significa que o poder mágico da princesa é muito grande. Uma luz tão brilhante começou a cegar a criança, quando de repente um homem apareceu e informou às pessoas que mostrando isso, ela tinha provado que tinha o sangue da família imperial em suas veias, e se ofereceu para dar um nome à princesa. Ele informou que de agora em diante, o nome da princesa seria Natrícia Ruston, e ela presumiu que o homem era seu pai. No dia seguinte a garota acordou em seu berço, e ela ouviu uma conversa sobre a pedra estar pronta. Sona abriu os olhos, e viu uma mulher e um homem na sua frente. A mulher olhava para a criança e se perguntava se a garota estava viva, já que ela não parecia bem. O homem disse que o palácio acreditava que a princesa provavelmente era estúpida e que não poderia ter magia nenhuma, então a mulher riu muito ao ouvir isso. Ela ficou muito feliz com a realização de que a linha direta de sucessão do imperador seria interrompida. Ela se lembrou que em sua cerimônia de nomeação, o príncipe falhou em fazer a Pedra do Sol brilhar, e então veio a princesa estúpida depois dele. A mulher continuou a rir, e ela aguardava ansiosamente pela cerimônia de nomeação da princesa, já que seria uma grande vergonha de novo. De repente, uma janela do sistema apareceu dizendo que o upload de consciência estava completo e que a garota tinha renascido. Agora, a mulher viu que a pedra brilhava forte, se perguntando por que a princesa que antes parecia um cadáver vivo já podia falar papai. A garota começou a chorar alto nos braços da empregada, e ela percebeu que depois de 13 anos, ela tinha reencontrado seu pai de novo. O homem olhou para a criança e assumiu que a garota estava chamando por ele. Sona se esticou em direção ao homem, que então pegou a criança em seus braços, e a empregada disse à sua majestade que a criança estava procurando por seu pai. A mulher continuou completamente chocada ao ver toda a cena, enquanto todos estavam celebrando ao redor. Ela achou isso impossível, pouco antes de desmaiar no chão sem forças. Alguém na sala pediu à sua majestade para aceitar as felicitações, já que essa é uma grande felicidade para o império. Sona olhou para o homem, e presumiu que essa era a recompensa do sistema. Ela realmente esperava que isso não fosse apenas um sonho que ela teve antes de morrer. Sona começou a chorar alto, e ela prometeu que mesmo que não fosse renascida de verdade e fosse apenas um sonho, ela não deixaria isso passar. Sua majestade informou a todos presentes que a cerimônia de nomeação estava encerrada, e agradeceu a presença de todos. Assim, Sona pensou em como o renascimento era algo que ela não esperava, e de repente viu um homem que era membro da mesma guilda que ela. Sona se lembrou do passado, e de como esse mesmo homem lhe disse que sonhava em ter uma filha tão adorável quanto ela um dia. O homem perguntou à garota quem ela amava mais, ele ou seu papai, enquanto outra pessoa pedia para ele parar e ensinar algo útil à criança. Sona ficou muito feliz ao ver que seu tio estava vivo, então ela agradeceu ao sistema e disse que ele era o melhor. Sua majestade comentou que embora eles estivessem se vendo pela primeira vez, sua filha observava ele de maneira estranha, então o homem respondeu que se sentia honrado. Ele informou que embora não tivessem se encontrado na cerimônia de nomeação, agora uma delegação de Gaza estava presente. Sua majestade então entregou a criança a babá, pedindo que ela cuidasse da princesa. Ela estava realmente triste em se separar de seu pai, mas percebeu que ele tinha trabalho a fazer, então nada mais poderia ser feito. A garota começou a encorajar seu pai e a lhe desejar sorte. Ela imaginou que estava tudo bem desde que pudessem estar juntos mais tarde. O homem deu uma última olhada na criança, antes de finalmente se dirigir à saída. De repente, a babá informou a garota que já era hora dela comer. Ela colocou a criança no chão e pediu à princesa para esperar um pouco, então Sona se sentou em seu berço e pensou sobre seu pai e seu amigo estarem vivos, então assumiu que poderia encontrar toda a sua família. Ela realmente queria isso, mas não sabia o que mais o sistema permitiria. De repente uma janela do sistema apareceu diante de seus olhos, informando que Sona poderia receber a recompensa novamente, mas a garota não percebeu que já tinha ganhado e estava prestes a pressionar o botão para checar, mas de repente percebeu que seu braço não alcançava. Então Sona tentou confirmar com sua voz, mas como ela era uma criança e falava arrastado, ela falhou,
e a janela do sistema mostrou uma mensagem dizendo que o comando não foi reconhecido, então sugeriu repetir de novo. Sona já estava irritada e tentou chutar a janela do sistema com seu pé, mas de repente, o menino veio até o berço e perguntou à garota o que ela estava fazendo. Sona ficou muito assustada, já que não esperava que mais alguém estivesse ali além dela. Mas de repente, ela reconheceu o menino na frente dela como seu irmão. O menino olhava intensamente para a criança, que ainda estava encantada com ele. Então, Sona se lembrou de como tinham lutado juntos em sua vida passada. Ele viu que sua irmã já estava exausta, e pediu para ela deixar tudo nas mãos dele, conjurando 2 bolas de fogo em suas mãos e ordenando que sua irmã fugisse rápido. Mas agora, ela estava olhando para uma criança com cabelos prateados e olhos azuis. Sona notou que os olhos dele pareciam muito com os de seu pai e começou a chorar. Mas o menino não entendia por que o bebê estava chorando de repente. Ele tentou acalmar a garota, ou pelo menos fazer com que ela não chorasse tão alto. Mas Sona agarrou seu irmão pelos cabelos e o puxou para dentro de seu berço. O menino pediu para ela parar, já que poderia cair, e o barulho foi ouvido pelas amas e pela babá. Sona pensou sobre seu orgulho ferido, e não entendia por que estava chorando por ele. O menino também não entendia por que a criança estava agindo daquele jeito, já que ele não tinha feito nada. Então, a garota agarrou os cabelos de seu irmão com as 2 mãos de novo e começou a bater nas costas dele, mas era tudo por alegria, já que ela estava reunida com sua família de novo. De repente, as amas e a babá vieram correndo ao ouvir o barulho. Eles perguntaram ao príncipe Rosão o que estava acontecendo aqui. A babá tentou explicar ao príncipe que ele deveria proteger sua irmã e não machucá-la, já que ela era sua única irmã. Mas ele tentou explicar que não estava fazendo nada, então a babá perguntou ao menino o que ele estava fazendo no berço dela. Rosan disse que não tinha entrado lá, e ele só tinha se inclinado para olhar. Mas a babá apontou que apesar do que ele disse, ele estava agora no berço de sua irmã. O menino saiu às pressas de lá, mas ele manteve sua posição e continuou a explicar que realmente não tinha pensado em entrar no berço dela. Então o príncipe apontou para a menina e disse que foi ela quem lhe puxou para dentro, mas ninguém acreditou nele. Sona bocejou, e as criadas imediatamente acharam ela adorável. Então a criada não conseguia acreditar que aquela criança pequena e frágil foi capaz de arrastar o príncipe para o seu berço, mas o menino se manteve firme, esperando que pelo menos alguém acreditasse nele. Sona estava muito satisfeita consigo mesma, e percebeu que ninguém acreditaria em algo assim. Então, Sona chamou seu irmão, e as criadas começaram a admirar a criança. Uma das criadas comenta como tinha certeza de que agora ninguém acreditaria nos rumores de que a princesa era idiota. Então, a menina sugeriu que o príncipe Rosão brincasse com sua irmã. O menino já esperava que ela começasse a bater nele novamente, mas para sua surpresa a menina o abraçou. Então, ele a abraçou de volta, mas de repente a menina sussurrou no ouvido do irmão que ele não deveria fazer isso de novo ou ela o mataria, e o garoto ficou completamente chocado com o que ouviu. Ele não entendia por que sua irmã de repente lhe disse essas palavras terríveis, e até ele duvidava se tinha ouvido direito. De repente, uma janela do sistema apareceu na frente da menina, avisando ela de que a missão estava completa. O nome da missão era Domando o Inimigo na Família, então a menina clicou no botão para descobrir mais detalhes. O sistema explicou que o irmão mais velho era geralmente o primeiro rival que ela encontraria em sua vida, e seu objetivo era fazer seu primeiro inimigo se ajoelhar. O sistema relatou que os métodos não importavam, então ela tinha que provar sua habilidade e subjugar seu oponente com seu charme, força ou atratividade. Sona ficou surpresa que a missão nem tinha começado e já estava concluída. Ela não podia acreditar que isso fosse possível, e depois disso, ela começou a rir alto de alegria. O sistema disse que a menina poderia receber a recompensa, então Sona clicou para confirmar a ação, mas a janela de sistema deu erro de novo. As criadas mencionaram como a menininha estava muito enérgica ultimamente, e Sona continuava pedindo pro sistema para lhe dar uma recompensa. De repente, a menina ficou com medo de estar fazendo muito barulho, e se pergunta se alguém lhe ouviu. Ela estava curiosa para saber qual era o erro, e sabe que se não conseguisse pontos de experiência, ela não subiria de nível. Ela continuou pedindo ao sistema para lhe dar sua recompensa, mas o sistema deu erro de novo dizendo que o comando estava errado. A menina ficou muito irritada por não conseguir falar corretamente por causa de seu corpo pequeno, mas decidiu que também não deixaria isso passar facilmente. De repente, a janela do sistema alertou que uma recompensa extra estava disponível, e perguntou se Sona queria pegá-la. A garota decidiu ver se o erro apareceria dessa vez, e pela primeira vez, ela conseguiu dizer ao sistema para lhe dar uma recompensa usando outras palavras. Depois disso a garota recebeu sua recompensa extra na forma de uma pedra de habilidade de Rank S. A garota ficou feliz que graças ao erro lhe foi dado um item tão valioso, e se fosse sempre assim ela até aceitaria mais erros. Ela se perguntou que tipo de habilidade ela poderia obter, e o sistema avisou que quando usada, ela poderia despertar ou ativar o circuito mágico do alvo, mas o número de usos é 5 vezes, e para fazer isso se deve dar um tapa na bunda.
A garota começou a pensar que essa habilidade é algum tipo de anormalidade, e de repente, ela considerou em como seria constrangedor usar ela, imaginando usando no seu tio. Sona percebeu que talvez ele até iria achar engraçado, mas ainda é muito constrangedor para ela. Então, Sona decidiu selar essa habilidade para sempre e só esquecer o que tinha pensado. De repente a janela do sistema apareceu de novo na frente da garota, mostrando todos os registros dela logo depois de encarnar nesse mundo. Tinha quests menores como chorar pela primeira vez, beber leite, arrotar e assim por diante. Sona percebeu que isso era algo que todos os humanos faziam quando nasciam, e percebeu que tudo isso era para ela crescer e se tornar mais forte para derrotar o Rei Demônio. Então Sona decidiu fazer um bom trabalho, ela acabou de recuperar sua família e nem sequer tinha visto o rosto de sua mãe ainda. Ela pensou consigo mesma que já que tinha tantas notificações, deveria ter muitas recompensas. Então, ela começou a pressionar os botões para obter a recompensa, mas o sistema continuava dando erro, para a frustração da garota. Mesmo assim, a garota ainda conseguiu obter a recompensa da sua missão diária, na forma de uma poção de crescimento de rank E. No fim, Sona tinha uma poção mágica, uma poção de força física e poções de remoção de condições, todas de rank E. Ela estava muito feliz por ter uma poção de crescimento. A garota lembrou que isso era apenas lixo para ela antes, mas poderia ser muito útil agora. Então, a garota abriu a garrafa para tomá-la, lembrando que em sua vida anterior até a de rank A teria sido inútil, mas agora, sendo apenas uma criança de 1 ano, essas recompensas seriam muito úteis. Depois disso, ela bebeu uma poção de crescimento. Depois de alguns segundos o sistema informou que a altura da garota tinha aumentado, e ela estava muito satisfeita, determinada a não perder sua família de novo. Pouco depois, a garota bebeu todo o leite, e as criadas estavam muito satisfeitas que ela estava comendo muito bem. A babá começou a dar comida de bebê à criança, e Sona comeu obedientemente a colherada. As garotas não conseguiam parar de admirar ela, e se divertiam com tudo o que ela fazia. As criadas ficaram surpresas que a babá conseguiu alimentar a criança com comida de bebê logo na primeira vez, já que elas já tinham tentado centenas de vezes, mas falharam. Sona olhou para as garotas e percebeu que elas realmente tinham sofrido, então ela pediu desculpas a elas mentalmente. As garotas ficaram contentes com quão inteligente ela era, orgulhosas de como a garota nem vomitou uma única vez. Depois disso, uma janela do sistema apareceu alertando que a altura da garota tinha aumentado de novo. De repente, a princesa se levantou segurando as grades de seu berço, surpreendendo as criadas e a babá, enquanto uma das criadas notava que nesse ritmo a garota logo daria seu primeiro passo. Então, ela tirou a princesa do berço e pediu que ela viesse até elas. As criadas incentivaram a princesa, e a garota conseguiu ficar de pé em suas pequenas pernas, mas acabou caindo enquanto tentava dar mais passos. Mas a babá ficou feliz mesmo assim, já que a princesa conseguiu andar até 5 passos, mesmo que tenha caído. As garotas ficaram felizes que a princesa estava aprendendo a andar, então uma das criadas foi até ela e desenhou um pé com um giz, decidindo que esse dia deveria ser celebrado. As garotas estavam muito satisfeitas com o desenvolvimento da princesa, achando ela muito fofa. Então, a babá pegou a princesa em seus braços e percebeu que a garota parecia mais pesada. As garotas também notaram que a princesa também tinha crescido um pouco mais, já que seus braços e pernas estavam mais longos. De repente, a babá disse que desejava muito que a imperatriz pudesse ver isso por si mesma, e a garota ficou muito surpresa com essas palavras, mas começou a pensar em como sua mãe nunca tinha vindo até lhe visitar. Ela já tinha visto seu pai, o tio Mu e até mesmo seu irmão. Mas Sona começou a se consolar, tentando dizer para si mesma que sua mãe é uma imperatriz, então está ocupada o tempo todo. Ela lembrou que mesmo em sua vida passada, ela e seu pai eram caçadores de rank S. Então Sona decidiu se acalmar, já que era cedo demais para tirar conclusões. Ela decidiu começar perguntando a alguém que conhecia os detalhes. De repente, o irmão da garota entrou para visitá-la. O menino se aproximou do berço de sua irmã e ficou preocupado ao ver que ela parecia desanimada, achando que tinha algo de errado. Então, Sona decidiu perguntar ao irmão onde sua mãe estava agora. O menino ficou surpreso com a pergunta e não sabia como contar à garota, então ele simplesmente respondeu que não sabia. Sona não esperava essa resposta, e de repente o humor do menino mudou drasticamente, então ele saiu correndo, chamando sua irmã de idiota. Sona não entendeu o que estava errado com a reação de seu irmão, e sentiu como se sua mãe tivesse morrido. Então, a garota começou a chorar amargamente, mas decidiu que precisava parar. Ela se lembrou de sua mãe dizendo que as garotas só choravam 3 vezes na vida, e ela perguntou à filha se ela se sentia melhor depois de bater nos garotos irritantes, mas lembrar disso agora tornava a dor de Sona ainda mais aguda. Ao ouvir o choro da criança, as criadas imediatamente vieram correndo junto com sua babá. Elas queriam saber o que tinha acontecido com a princesa, então a babá pegou a princesa em seus braços e começou a acalmá-la, mas a garota não parava de chamar pela mãe. A garota conteve as lágrimas, e ela se lembrou de que em sua vida anterior, seu pai foi levado primeiro, mas dessa vez provavelmente foi sua mãe.
Sona estava realmente irritada com o maldito sistema, pensando que se ela estava conseguindo sua família de volta, ela tinha que ter sua mãe de volta também. No dia seguinte, a garota estava sendo alimentada pelas criadas, mas ela não queria comer virando o rosto. A babá e as criadas começaram a se preocupar que ela não tinha apetite porque estava de mau humor, e as lágrimas começaram a se acumular nos olhos de Sona de novo. As garotas não sabiam o que fazer para ela parar de chorar, então a babá tentou dar à garota um coelho de pelúcia. Mas mesmo com tantos brinquedos bonitos, a garota não parecia com eles. As criadas notaram que ela estava triste, mas não sabiam como poderiam ajudar a criança. Sona percebeu que as criadas provavelmente estavam preocupadas que ela voltasse a ser considerada uma idiota, e ela sabia que não podia deixar esses rumores se espalharem de novo, pelo menos bem delas. Então, a garota tentou ficar de pé de novo, despertando o interesse das criadas. A babá ajudou a garota a manter o equilíbrio, então Sona caminhou em direção ao brinquedo. A babá ficou satisfeita por ver que o humor da criança tinha melhorado, e Sona pegou o brinquedo em forma de gema em suas mãos, que parecia luxuoso e brilhante. De repente, a garota sentiu magia emanando do cubo, presumindo que aquilo era uma pedra mágica. Ela se lembrou que em sua vida anterior, elas só podiam ser encontradas em monstros, então presumiu que essas coisas eram mais comuns nesse mundo. Ela não teve dificuldades em colocar as figuras em seus lugares, agradando a babá e as criadas. Uma das criadas começou a se maravilhar que os dedos da princesa eram muito pequenos e fofos, mas a garota ainda não se sentia bem. Sona não entendia se a criada estava falando sério ou não, mas começou a pensar que sua mãe também gostaria de ver isso. Então a criada notou que a criança estava triste de novo, enquanto Sona continuava pensando em sua mãe. A criada pegou a garota em seus braços e sugeriu visitarem seu irmão. Sona lembrou que desde aquele dia, ele não tinha vindo vê-la de jeito nenhum. Então, ela concordou em ir ver ele. Elas vão a uma área de treinamento, e de repente, ela ouviu alguém falando sobre o príncipe como ele era um mestiço sem direito ao trono, deixando Sona chocada ouvindo essas palavras. Ela viu que os outros meninos estavam intimidando seu irmão, e um deles disse a Rosan para se curvar ao verdadeiro príncipe. Sona voltou sua atenção para os dois meninos, e percebeu que eles não eram de sua família. O menino loiro continuou a atacar Rosan com palavras sobre como ele não tinha mãe nem poderes mágicos, o chamando de inútil. Rosan ouvia todas as coisas desagradáveis calado, mas Sona já estava irritada olhando para eles, e ela não entendia como essas pessoas de cabeça vazia ousavam dizer essas coisas pro seu irmão na presença dos criados. Então, a garota se perguntou eles realmente eram criados do palácio, até que ela decidiu intervir e dizer a eles para calarem a boca. As criadas e a babá ficaram muito surpresas com isso dela. Os meninos também voltaram sua atenção para a princesa, e o de cabelos loiros perguntou o que ela queria. Mais cedo, seu irmão Rosan acordou em seu quarto confuso. Ele olhou para os mordomos, notando como eles eram lacaios de Aquilos, e ele se lembrou que tinha que fazer esgrima depois da aula hoje. No fim da aula, o menino perguntou ao professor quando ele começaria o treinamento do herdeiro, já que mesmo que fosse jovem, ele ainda era o primeiro príncipe. Mas o professor o lembrou arrogantemente que ele ainda nem conseguia despertar sua magia, o que deixou o menino muito irritado. Ele decidiu descontar toda a sua raiva na esgrima, percebendo que se isso continuasse, ele se tornaria um irmão mais velho que nem sequer podia proteger sua irmãzinha, então precisava resolver isso de alguma forma. Mas ele sabe que se quisesse fazer algo, ele precisava despertar a magia primeiro. De repente, o menino foi chamado pelo garoto de cabelos loiros que o chamava de mestiço, e tinha mais dois meninos rindo atrás dele. Ele estava descontente que Rosan estava andando pelo palácio como se fosse sua casa, e Rosan imediatamente reconheceu ele como Aquilos. Aquilos se aproximou de Rosan e o cutucou com o dedo, lhe informando que o palácio não é adequado para alguém como ele, já que ele é um príncipe sem magia ou poder. Os dois meninos concordaram com Aquilos, e consideravam o arquiduque uma autoridade, garantindo que ele se encaixava muito melhor nesse lugar, então esperavam que o imperador reconhecesse o arquiduque como seu sucessor. Mas Rosan explicou que ele era o único príncipe da família imperial, e disse a Aquilos para cuidar do seu linguajar, mas os garotos não pararam e começaram a jogar lama em Rosan, já que ele era um mestiço sem direito ao trono por não ter magia, e mandaram que ele se curvasse diante do verdadeiro príncipe. Aquilos avisou a Rosan para ter cuidado com suas palavras, afinal, ele não tem mãe nem poderes mágicos. Mas nesse momento, sua irmãzinha apareceu e defendeu seu irmão, e Aquilos reconheceu imediatamente que era a pequena princesa idiota. Ele começou a brincar que a menina estava completamente fora de si, e disse que ela e o mestiço se merecem. A babá e as criadas ficaram em silêncio observando toda a situação. Sona pensou que esse garoto era algum tipo de mal-educado e decidiu que o ensinaria uma lição, mas de repente, Rosan pegou Aquilos pela gola irritado, se perguntando como esse desgraçado ousou se aproximar de sua irmã, mandando ele calar a boca. Os mordomos ficaram chocados com isso do menino, e até Sona não esperava ver isso, começando a questionar se ele realmente era apenas uma criança, e se perguntou como ele poderia ter uma voz tão firme. Mas mais importante, por que o garoto estava se safando com esse tratamento?
Os dois mordomos correram imediatamente, e Sona esperava que eles protegessem seu irmão, mas aconteceu exatamente o oposto, e eles começaram a se desculpar de joelhos para o arquiduque Aquilos. Os mordomos pediram profundas desculpas ao senhor, explicando que o príncipe ainda era muito jovem, então ele cometeu um erro. Um dos mordomos pediu ao príncipe que se desculpasse, enquanto Rosan não entendia por que deveria fazer isso se ele estava defendendo sua honra. Aquilos concordou totalmente com os mordomos, e disse a Rosan para se ajoelhar e lhe pedir perdão, pois então ele teria misericórdia e permitiria o uso temporário do palácio até que ele crescesse. Sona olhou para tudo isso sem acreditar, achando que Aquilos estava louco. Ela estava muito irritada com o maldito, então a menina começou a gritar para seu irmão não se dignar a se ajoelhar para esse idiota. Mas Aquilos exigiu que Rosan fizesse isso, e então ambos seriam perdoados. Então Rosan começou a se ajoelhar para Aquilos enquanto as outras crianças riam, e Sona continuava revoltada. Então a menina se libertou do aperto da criada e correu em direção ao seu irmãozinho. Ela pensava que seu irmãozinho era um tolo, e só poderia se ajoelhar para ela, mas era tarde demais, vendo Rosan ajoelhado na frente de Aquilos e se desculpando com ele. Rosan explicou ao seu ofensor que aquelas deveriam ter sido suas palavras, quando de repente ele acertou a cabeça de Aquilos com toda a sua força. O menino disse que denunciaria Aquilos por espancá-lo e entrar no palácio sem permissão, enquanto Aquilos se contorcia de dor, e seus dois amigos tentavam trazê-lo de volta à razão. Os dois mordomos se jogaram sobre o garoto, e pediram para chamar um médico imediatamente. Rosan olhou para os dois meninos, mas eles não ousaram dizer nada de mal para ele depois da cena que viram. Sona correu para o irmão contente, e ela estava feliz por ele fingir se ajoelhar só para se aproximar e ganhar impulso. Rosan afagou a cabeça de sua irmãzinha, e os dois garotos achavam impossível que agora estavam sendo intimidados pelo príncipe. Eles se sentiam humilhados, mas Rosan olhou para eles e perguntou o que estavam fazendo, perguntando se eles queriam acabar como Aquilos. Os meninos vacilaram, e hesitavam em dizer algo por medo, antes de perceberem que Rosan fazia eles tremerem, e que sua aura lembrava do imperador. Sona correu e abraçou alegre seu irmãozinho. Rosan pediu que sua irmãzinha o elogiasse, segurando suas bochechas apertadas. Sona decidiu que não precisava fazer nada a respeito da situação, e admitiu que ele realmente tinha se saído bem dessa vez, então considera que deveria chamá-lo de irmão em vez de tolo. A menina o chamou de bom menino, e Rosan ficou muito surpreso ao ouvir isso. Ele percebeu que sua irmãzinha ainda era só uma bebê, então sua mão nem conseguia alcançá-lo, enquanto Sona achou isso constrangedor, lembrando que precisava crescer imediatamente. Então, a babá veio até a menina e disse que a levantaria, mas a menina recusou, já que queria fazer tudo sozinha. Rosan se agachou para que sua irmãzinha pudesse afagar sua cabeça, mas ela quase caiu, sendo segurada pela babá. A menina teve uma queda suave, e ela queria ajudar um pouco a princesa. Sona olhou para seu irmão, e por algum motivo, não entendia por que ele era tão alto se ele só tinha 7 anos. A menina informou ao irmão que sua cabeça estava muito alta, mas mesmo assim, ela conseguiu alcançá-lo graças à babá. Sona se perguntou como seu irmão ousava fingir ser legal, então ela pegou ele pelo cabelo, mas depois mudou de ideia e soltou, começando a afagar a cabeça de Rosan. De repente, Aquilos reapareceu, ressentido por um mestiço como ele ter ousado machucá-lo, e se preparou para lutar. Ele se virou para os outros dois garotos e perguntou por que tinham deixado ele sozinho tão facilmente. Os meninos pediram a ele para se acalmar, mas Aquilos nem mesmo os ouvia, e depois disso ele começou a espancar um deles. Um garoto implorou por ajuda, mas Rosan e sua irmã apenas riram da situação, comparando Aquilos a um cão derrotado que não parava de latir. De repente, Aquilos começou a usar magia, e Sona logo percebeu isso. O garoto ficou tão furioso que queria pregar os dois no chão. Então, a menina começou a usar magia também. Ela disse a babá para ficar para trás pois era perigoso, então Sona olhou para a magia dele, e pensou que seria algo mais impressionante que um pequeno fogo em suas mãos. Aquilos ficou surpreso quando viu que a garotinha também podia lançar magia, e os meninos então lembraram ao Sr. Aquilos que magia não deveria ser usada no palácio. Mas o garoto começou a gritar com a princesa para ficar longe, e depois lhe atacou com fogo. Seu irmãozinho se levantou em sua defesa ficando na frente de Sona. Ela imediatamente se lembrou de como em sua vida anterior seu irmão tinha se levantado por ela da mesma maneira, mas as consequências naquela época tinham sido terríveis, e ele tinha morrido. Sona pensou sobre ter encontrado sua família então ela também começou a conjurar fogo. Ela não ia perder seus entes queridos de novo, e agora ela tinha força para proteger seu irmão tolo. Todos os presentes ficaram chocados com o que viram, incluindo a babá e as criadas. A menina estava muito irritada e não entendia como Aquilos ousava tocar no seu estúpido irmão. O poder da menina era tão forte que ela conseguiu conjurar uma fênix com seu fogo, direcionando ela para Aquilos. O garoto ficou muito assustado, mas a ave só bicou sua cabeça, e ele começou a correr. Então, Sona não sabia se essa seria para sempre uma história ruim ou se terminaria hoje. Aquilos estava tão assustado que até molhou as calças, só percebendo depois.
Os meninos que estavam admirando o Sr. Aquilos apenas alguns minutos atrás também perceberam, então Aquilos tentou explicar que não era o que eles pensavam. Sona olhou para tudo isso e pensou que parecia que tinha exagerado, mas ainda estava bastante satisfeita consigo mesma. Aquilos estava muito zangado e queimava de vergonha, pois com tantas testemunhas o fato de ter molhado as calças acabaria sendo descoberto eventualmente. O garoto não aguentou e começou a chorar copiosamente. Então, ele se virou e encarou o olhar severo da princesa, fazendo Aquilos culpar tudo ao mestiçozinho insolente. Aquilos se virou para o mestiço, e se perguntava por que ele o encarava daquele jeito, afinal, ele nem tinha o direito de ser chamado de príncipe. Mas o garoto não via absolutamente nada de errado nisso, e perguntou se isso importava, já que Aquilos tinha acabado de perder para sua irmãzinha. O jovem arquiduque já estava fora de si de raiva. Então, a menina quis elogiar seu irmãozinho de novo e começou a puxar sua caneta, mas desta vez Sona queria dar a ele um presente especial antes de fazer isso. A menina esticou bem os dedos, e era para dar um tapa adequado no bumbum. Depois disso o sistema apareceu na frente dos olhos da menina, informando que houve a ativação de uma habilidade chamada palmada estimulante e desenvolvedora. Só Sona conseguia ver essa janela do sistema, e ela estava feliz por ter dado certo. De repente, um brilho muito forte começou no menino logo depois do tapa de Sona. Depois disso a janela do sistema apareceu, e disse que houve um despertar do primeiro estágio de circuito mágico. Sona cobriu os olhos da luz forte, e pensou que se isso fosse como em sua vida anterior, Rosan seria capaz de levá-lo ao nível S, se perguntando se ele iria quebrar seu recorde anterior. Mas de repente algo estranho começou a acontecer. O brilho ao redor do menino se tornou de um vermelho brilhante, e depois o menino percebeu que estava usando magia. Aquiles, que viu isso, ficou completamente chocado, porque não faz muito tempo desde que ele estava rindo do menino por não ser capaz de usar magia. Aquilos lançou algumas farpas para o menino de novo, e Sona não aguentava mais, então começou a discutir com ele, chamando Aquilos de idiota. Mas todas as pessoas na praça perceberam que a Pedra do Sol estava brilhando de novo, e era a segunda vez que isso acontecia. As pessoas se perguntavam o que estava causando isso. Elas notaram que não era o mesmo que acontecia com a princesa, mas ainda brilhava mais intensamente que os outros jovens senhores como o arquiduque. Ninguém entendia como isso poderia ser. De repente, os mordomos se voltaram para o príncipe Rosan. Um dos homens disse que isso quase nunca acontecia, mas uma pessoa poderia despertar poder mágico depois de 5 anos. A menina olhou para a Pedra do Sol, e pensou por que ela piscava toda vez que ela fazia algo. Ela presumiu que era algo sagrado, pois era mais como uma luz psicodélica. Nesse momento, a mulher perguntou ao homem se era verdade que o príncipe tinha despertado poderes mágicos, então o homem respondeu afirmativamente. A mulher ficou muito envergonhada porque achava que a princesa era uma idiota, então ela permitiu que a cerimônia de nomeação acontecesse, mas de repente a coisinha falou e fez a pedra brilhar. A mulher pensou em quanto dinheiro tinha gastado para que os rumores se espalhassem, além de estar irritada por agora o príncipe Rosan também ter despertado a magia, e Aquilos ter sido humilhado no palácio bem na frente do príncipe. A garota achou que isso era uma total desgraça, e começou a pensar no que deveria fazer e como poderia sair dessa situação. Então, uma garota se aproximou dela, e ela era sua filha. Ela pediu à mãe para não ficar chateada porque ela estava ali. Essa menina se chamava Cécio, e a mulher disse à filha que ela era a única que faria ela esquecer essa vergonha por um tempo. Cécio prometeu à mãe que não deixaria aqueles que difamaram o brilhante nome da família Bellon tão facilmente. Ela queria que eles pagassem o preço. O tio Mu foi até Sua Majestade, querendo saber se ele tinha visto a Pedra do Sol brilhar. Sua Majestade respondeu que essa era a segunda vez que isso acontecia, e era parecido ao que aconteceu com a princesa da primeira vez. O tio Mu pensou o mesmo e explicou que não aconteceu da mesma forma porque o príncipe Rosan conseguiu despertar sua magia. Sua Majestade ficou muito surpreso com essa notícia, pois seu filho não tinha conseguido usar magia por anos. O tio Mu levou seus parabéns a Sua Majestade e também se curvou, mas o imperador parecia pensativo. Mais tarde, um homem foi até Sua Majestade para confirmar suas palavras de que o príncipe Rosan realmente havia despertado. Sua Majestade disse que era uma ótima notícia, e ordenou que o homem escrevesse o nome do príncipe Rosan oficialmente no livro do Sol. O homem concordou obedientemente, e pensou que com o despertar do príncipe, finalmente tinha um motivo para interromper a dominação da família Bellon, já que mesmo que já tivesse se passado um ano, Sua Majestade ainda não tinha se recuperado daquelas feridas. O homem achou espantoso que ele tivesse abraçado a princesa na cerimônia de nomeação, e ele assumiu que a princesa poderia derreter seu coração congelado, então se dirigiu para a saída. Enquanto isso, o sistema apareceu na frente da garota avisando que ela tinha a missão diária à criança do Novo Mundo, e para completá-la ela deve cumprir as condições e tomar leite para bebê. Sona começou a tomar sua mamadeira depressa para receber as recompensas. Depois a menina jogou a mamadeira fora e declarou que precisava crescer rápido, então quando a babá lhe deu comida, ela não recusou de jeito nenhum.
Eventualmente, uma janela do sistema apareceu notificando que a missão tinha sido completada e ofereceu uma recompensa. Sona levantou sua pequena mão para pressionar o botão de confirmação. Mais tarde, ela tinha outra mamadeira em suas mãos, percebendo que comer mais poção era um desafio. Dessa vez a poção tinha gosto de efervescente açúcar de cana, um autêntico chiclete coreano. De repente, seu irmãozinho apareceu do nada e perguntou a Sona o que ela estava fazendo. A aparição abrupta do menino fez Sona engasgar. Ela estava assustada que seu irmão tivesse visto tudo. Sona lembrou que até em sua vida passada seu irmão roubava sua comida, então ela estava determinada a não dar a mamadeira para ele, especialmente porque ela era sua recompensa. Mas o menino olhou para sua irmãzinha e se perguntou se ela realmente não iria compartilhar nada com ele. A menina ficou irritada com seu irmão, pois ele estava realmente querendo tirar a comida de uma criança. A menina se virou e tentou discretamente chamar a janela do sistema, e seu irmão já estava feliz, achando que também iria ganhar comida. A menina entregou a mamadeira para o irmão, e disse a ele para segurá-la com cuidado e agradecer. Então o menino agradeceu a sua irmãzinha do fundo do coração, pois ela tinha dado algo especialmente para ele. Ela perguntou se ele bebeu tudo, o que o menino respondeu que sim. Mas, ao contrário da bebida com sabor efervescente dela, a menina deu para o irmão uma mamadeira com um sabor que lembrava o gosto de repolho cozido. O menino quase vomitou, e ele não entendia como uma criança poderia beber aquilo. Então, a menina perguntou ao irmão se ele tinha comido tudo e fez uma expressão completamente inocente, dizendo que ficaria muito ofendida se ele não comesse tudo. Então, ele começou a esvaziar a mamadeira, mas depois de alguns segundos ele se sentiu mal e se sentou no chão. Sona olhou para o irmão e se perguntou quando queria crescer, e ela se lembrou que era fraca em sua vida passada, e nessa vida também ela também está sendo intimidada. Sona começou a se perguntar se seu irmão estava recebendo treinamento para o príncipe, e ele deveria estar ocupado estudando. Então, a menina perguntou ao irmão se ele era preguiçoso, mas Rosan assegurou a sua irmã que ele não era preguiçoso de jeito nenhum, e se esforçou para sorrir. Sona ficou irritada porque em sua vida passada seu irmão fazia exatamente a mesma coisa quando mentia. Então, ela o pegou pelo cabelo e o chamou de mentiroso. Depois, a menina disse que se ele fosse preguiçoso, papai o repreenderia. Por algum motivo essas palavras surpreenderam muito o menino, então ele prometeu à sua irmãzinha que nunca mais faria isso. Sona sentiu que havia algo por trás dessa reação, e presumiu que tinha algo errado com o pai deles. Os mordomos começaram a parabenizar o príncipe, dizendo que ele agora era reconhecido com orgulho como membro da família real. Os homens perguntaram ao menino se ele os esqueceria, alegando que sempre foram fiéis a ele, mas o menino disse ao homem ao seu lado para se livrar dessa escória, então o homem prometeu que isso seria cumprido. Os guardas imediatamente agarraram os mordomos e os levaram para fora do castelo. Os mordomos estavam tentando lembrá-lo de que haviam servido ao príncipe o tempo todo, e imploravam por misericórdia. Um mordomo se aproximou do menino para ver se tinha alguém entre eles que poderia receber um perdão, mas o príncipe Rosan sabia que todos eles eram fantoches da família Bellon. O homem se apresentou como chanceler Wayne, e disse que estava pronto para cumprir qualquer ordem que o príncipe lhe desse. O príncipe Rosan contou que esses homens o desprezavam na frente da princesa, e eles estavam se fazendo de amigos de Aquilos, então ele especulou que esses homens poderiam prejudicar a princesa no futuro. Então, o mordomo veio até Sua Alteza e se ajoelhou, implorando por misericórdia. Ele explicou que suas habilidades não eram boas o suficiente, já que não tinha ideia de que o palácio estava tão bagunçado. Então ele estava disposto a aceitar qualquer punição. Mas o menino assegurou ao homem que não era culpa dele. Afinal, ele era apenas o mordomo do palácio, e isso nem fazia parte das funções dele. O príncipe Rosan perguntou ao mordomo se ele tinha vindo a mando de alguém. O mordomo respondeu que sim, e informou que os nomes de todos os membros da família real agora estavam gravados no livro do Sol. Então ele também parabenizou o príncipe pela ocasião. Ele pediu ao príncipe que tocasse no livro do Sol, e sua mão começou a brilhar intensamente. Ele pensou em como até poucos dias atrás ele nem possuía um grama de poder mágico. Então, Rosan presumiu que sua irmãzinha tinha compartilhado sua magia. O menino sabia que a força vital e os poderes mágicos eram quase os mesmos, e antes eles estavam bloqueados, mas agora era exatamente o oposto. Rosan percebeu que sua irmã tinha sacrificado magia por ele. Então, o mordomo fechou o livro e parabenizou Sua Alteza mais uma vez, dizendo que as bênçãos do Deus Sol estariam com ele. O homem pensou que mesmo não fosse esperado que a chefe temporária pela administração do palácio não cumprisse o dever perfeitamente, aquele nível de descuido era estranho, então ele deveria descobrir o que pode pelo bem do príncipe e da princesa. 2 semanas depois, o príncipe Rosan ainda continuava indo para a aula da mesma maneira. Rosan estava escrevendo algo e pensando no fato de que mesmo depois de seu nome ser colocado no livro, Sua Alteza ainda nunca o visitava, como de costume. Mas ele pensou que isso nem era algo ruim, já que ele realmente estranharia se de repente o imperador começasse a agir amigavelmente. Rosan presumiu que sua irmã ficaria chateada se descobrisse, então decidiu que tentaria evitar mencionar seu pai,
e ele percebeu que sua irmã estava destinada a amar sua majestade tanto quanto ele. Para ele, sua irmãzinha é o único membro de sua família. Mas o menino foi tirado de seus devaneios pela voz do professor. O professor informou ao príncipe que se a lição estivesse muito difícil para ele, eles poderiam fazer uma pausa. Mas Rosan assegurou que estava bem, e informou que poderiam continuar a lição. Rosan estava disposto a fazer qualquer coisa por sua irmã, e nesse momento, a menina estava pensando que sempre quando ela mencionava papai, o rosto de seu irmãozinho ficava muito tenso, e Sona percebeu que o irmão que ela conhecia no passado nunca fazia isso quando se tratava de seu pai. A menina lembrou que seu pai ainda não tinha vindo vê-la depois da cerimônia de nomeação. Ele nunca tinha sido esse tipo de pessoa na sua vida passada. A menina começou a desenhar algo no papel e pensar no que estava acontecendo entre eles. Ela presumia que eles tinham um relacionamento ruim, mas era difícil de acreditar que poderia haver um relacionamento ruim em sua família. Ela tinha medo de que fossem tão hostis um com o outro que mesmo que se um deles morresse, eles não perceberiam. A menina percebeu que seu pai estava particularmente estranho, e ela se lembrou de como na sua vida passada ele o chamava carinhosamente com amor. De repente, a menina foi puxada pelo irmão Rosan. Sona perguntou ao irmão se ele estava ocioso de novo, mas Rosan explicou que não estava de jeito nenhum. A menina decidiu lembrá-lo de que se estivesse ocioso, seu pai o repreenderia. Mas Rosan garantiu à sua irmãzinha que sua majestade mal se importava com ele, então ela poderia muito bem não se preocupar. E Sona ficou completamente chocada ao ouvir seu irmão chamar seu pai de sua majestade. Ela não entendia como ele poderia se importar quase nada com os filhos, e Sona estava assustada que todas as suas suposições fossem verdadeiras. Então, o irmão acariciou a cabeça de sua irmãzinha, e a tranquilizou que tudo estava bem. Ele repetiu que sua majestade realmente não se importava, então ela não tinha com o que se preocupar. Sona se lembrou de como ele tinha sido afetuoso e amoroso com ela em sua vida passada. O homem se alegrava simplesmente ao ver ela. Sona não entendia como um homem assim poderia não se importar agora, então ela não acreditava em nada que seu irmão dizia, achando simplesmente impossível. Rosan resmungou com sua irmãzinha, e pensou em como não importava o que ela fizesse, ela ainda era uma gracinha. De repente, tinha uma serva atrás das costas do príncipe, que não conseguia parar de mimar a criança. Mas o menino ficou muito surpreso, pois não esperava vê-la de jeito nenhum. Outra criada pediu desculpas ao príncipe, mas ele a tranquilizou de que estava tudo bem. A babá pediu para a criada chamada Selena se conter um pouco mais, mas Selena estava tão encantada com o bebê que queria morder aquela bochecha macia. Sona ficou chocada ao ouvir isso, se perguntando o que eles estavam falando. A menina decidiu que não era hora para isso, então ela se voltou para o irmão, e pediu para eles irem à casa do papai. Rosan ficou muito surpreso com isso, mas o menino se virou para o outro lado como se fosse sair, pegou o brinquedo e ofereceu para sua irmãzinha brincar um pouco. Mas a menina decidiu ser mais persistente, e voou para fora de seu berço com a ajuda da magia, surpreendendo a todos, e depois ela pousou nos braços de seu irmão. A menina repetiu mais uma vez que queria seu papai, e Rosan olhou para sua irmã, notando que ela estava implorando por isso. Então o menino pediu à sua irmãzinha que viesse ver o papai outra vez, dizendo que seria difícil caminhar por causa da chuva. O menino tinha medo de que sua irmãzinha o odiasse por recusá-la. Então, a menina olhou para seu irmãozinho com um olhar insistente e ameaçador, mas eventualmente ela fingiu ceder, e depois de alguns segundos ela foi em direção à porta, já que decidiu que iria até seu pai sozinha, apesar de ainda estar andando de forma muito desajeitada. Rosan tentou alcançar sua irmã, e explicou que era muito perigoso. De repente, o menino perguntou à sua irmã se ela o odiava. Mas ela estava apenas zangada, garantindo que conseguia andar sozinha. Então, todos acabaram seguindo ela, e Rosan perguntou a Sona se ela realmente iria até o pai sozinha, enquanto as criadas não conseguiam parar de se maravilhar com os passos da pequena princesa. A menina estava determinada a ir até seu papai, já que seu irmão não iria com ela, então ela iria sozinha. De repente, Rosan ultrapassou ela e ficou no seu caminho. Ele decidiu admitir que estava errado, pedindo desculpas a ela, então pediu que ela o levasse para visitar o papai. A menina ficou feliz que seu plano tivesse funcionado, então o abraçou e concordou em levá-lo junto. Rosan agradeceu a ela, e disse que eles poderiam ir ao Palácio Imperial. A menina percebeu que seu irmão estava segurando sua mão, e em momentos como esse ela não se importava nem um pouco de estar no corpo de uma criança. A menina olhou para o enorme edifício e percebeu que era o Palácio Imperial, já que tinha uma aparência muito luxuosa. Quando as crianças chegaram na companhia das criadas e da babá, elas foram imediatamente recebidas pelo tio Mu. Rosan pediu desculpas por ter passado tanto tempo sem ver o comandante dos Cavaleiros Sagrados, mas o homem pediu para ser chamado apenas de Gideon e o parabenizou de coração pelo despertar de sua magia. Gideon observou que o príncipe Rosan se parecia muito com sua majestade quando criança, e o homem notou que a princesa tinha ficado muito mais fofa, e até parecia ter crescido um pouco. A menina cumprimentou seu tio, o que o deixou muito contente. Ele ficou muito lisonjeado, achando a princesa encantadora. Então a menina puxou sua barba,
e ele ofereceu cortar um pedaço para ela, mas a menina recusou, ficando desconfortável com a oferta estranha. Então o homem informou que iria se barbear na próxima vez. Gideon perguntou ao príncipe Rosan se ele poderia abraçar a princesa, mas o menino disse que não, achando que era perigoso. Gideon informou que ele era o melhor cavaleiro do império e nunca deixaria a princesa cair, mas o menino pensava que sua irmãzinha ainda era muito jovem, e sua barba pontiaguda poderia machucar a pele delicada dela. Então, Gideon quis abraçar o príncipe Rosan, e ele não esperava por isso. Então, o homem começou a jogar ele para o alto. Gideon realmente gostava de brincar com as crianças, e seu coração transbordava por elas, achando o sorriso delas contagioso. Gideon acreditava que as crianças eram a coisa mais preciosa do mundo e estava determinado a fazer tudo o que pudesse para protegê-las. A menina olhou para toda essa cena, e pensou que já tinha visto isso em um filme com um leão. O menino pediu para Gideon soltá-lo, enquanto as criadas e a babá observavam animadas. De repente, ouviram uma voz estranha e inesperada perguntando o que era toda essa comoção, e o semblante de alegria no rosto do menino desapareceu imediatamente, substituído pelo medo. Ele era Sua Majestade, e a menina olhou para o pai, notando como seu rosto estava sombrio, e pensou que ele estava passando por um momento muito difícil. Ela sentiu uma vaga inquietação ao perceber que seu pai, que normalmente era tão atencioso e alegre, agora olhava com uma carranca de indiferença. Seu pequeno coração apertou de tristeza e confusão, já que em suas vidas anteriores eles sempre se divertiam juntos, brincando e rindo, e agora parecia que uma parede invisível surgiu entre eles. A menina não sabia o que fazer, se perguntando como trazer de volta a alegria que antes tinha no relacionamento deles. Sua Majestade disse às crianças para voltarem, pois aquele não era lugar para brincadeiras, mas a menininha não queria sair de jeito nenhum, e disse isso diretamente ao seu pai. Então Gideon se virou para Sua Majestade, e disse que o príncipe e a princesa haviam vindo até o palácio, e sugeriu que entrassem para se divertir, mas Sua Majestade respondeu brevemente que não tinha tempo e os mandou voltar. Rosan estava prestes a sair sem discutir, mas a menina não entendia de jeito nenhum o que tinha acontecido com seu pai, e por que ele estava agindo assim com eles, já que não era assim há alguns dias atrás. Rosan afagou a cabeça de sua irmã e a tranquilizou, dizendo para não se preocupar porque eles poderiam brincar juntos. Mas a menina assumiu que tinha algo a ver com a mãe deles. Ela se lembrou de sua mãe dizendo que tudo nesse mundo estava conectado, e sua mãe costumava dizer que o amor e a compreensão podiam superar qualquer obstáculo. De repente, o sistema mostrou um erro de conexão, e informou que apenas algumas mensagens possíveis poderiam ser exibidas, mostrando que uma delas mencionava uma missão em que Sona tinha que conquistar o pai. A janela do sistema relatava que o imperador estava mantendo distância de seus filhos graças ao incidente no passado, e que ela precisava dar mais um passo à frente para derreter o coração gelado de seu pai e trazê-lo de volta para a família. A garota não entendeu bem o que era porque a parte mais importante estava faltando graças ao erro. E quando o sistema deu a condição de conclusão, tinha apenas sinais ilegíveis, então Sona perguntou se o sistema estava se rebelando contra ela. Depois disso, várias janelas de erro do sistema começaram a aparecer, e a luz brilhante perto dos olhos da garota fez ela começar a chorar. Rosan percebeu isso, e pensou que já sabia que isso acabaria assim, notando que eles nem deveriam ter vindo. Foi então que o garoto se dirigiu à Sua Majestade, e de repente Rosan perguntou ao seu pai se ele ia machucar sua irmã também. Então, em uma fração de segundo, Sua Majestade desce e acaba bem na frente de seu filho. Ele tocou na garota, observando que seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas Rosan interveio e afastou a mão de Sua Majestade, pedindo para ele não tocar sua irmã de maneira tão descuidada. A garota ficou completamente chocada com isso, já que seu pai estava apenas prestando atenção nela. Mas Rosan estava irritado, já que Sua Majestade tinha feito Sona chorar e agora fingia estar preocupado. Sona percebeu que todos ao seu redor pensavam que ela estava chorando por causa de seu pai, mas as lágrimas em seus olhos eram por causa das janelas brilhantes do sistema, então eles tinham entendido tudo errado, e agora ela se perguntava o que poderia fazer. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Pedra do Sol.